Ah, cerimônias de premiação. Nada como ver o Shakespeare apaixonado vencer o resgate do soldado Ryan. Inclusive na indústria dos games, este ano o Game Awards vai fazer 10 anos de existência, olha só. A premiação que meio que se tornou o Oscar aí dos videogames. E já falando aqui de antemão, galera, besteira levar muito a sério essas premiações. Existe uma série de fatores que influenciam quem acaba levando o caneco. Mas ainda assim, vamos então levantar essa questão nesse vídeo. Será que tivemos no Game Awards algum momento Shakespeare apaixonado? Eu vou aproveitar também para fazer as minhas indicações para cada ano. E sobretudo eu vou ficar de olho nos comentários. Quero ver aí a opinião de vocês também, as indicações de vocês para cada ano. Inscrevam-se no canal, deixa seu like no vídeo e bora lá então ver o histórico dos vencedores do Game Awards. Conforme já dissemos, a primeira edição ocorreu há 10 anos atrás, lá em 2014, época em que o PlayStation 4 e o Xbox One tinham acabado de ser lançados e a gente estava nessa fase de transição de geração. Assim, 2014 foi sim um ano um tanto magro em lançamentos, e o caneco acabou ficando para o Dragon Age Inquisition. A minha relação com a série Dragon Age é um pouco esquisita. Eu gosto bastante do primeiro, do Origins, eu não gosto do segundo. E o Inquisition, o terceiro, eu acho maromeno. O quarto jogo até o momento eu não joguei. Mas afinal, será que o Inquisition merecia ou não merecia esse caneco? Resumidamente, eu diria que o terceiro jogo da série entrega razoavelmente bem aquela fórmula clássica da BioWare. Nós temos uma história que não é tão marcante quanto a do primeiro jogo e, sobretudo, não tem um elenco de personagens tão marcante quanto o do primeiro jogo. Inclusive com o jogo tentando fazer várias referências para tentar explorar um pouco a memória afetiva do jogador em relação aos jogos anteriores. No combate o jogo bebe bastante da fonte do Origins e traz algumas novidades que eu pessoalmente acho bem interessante, principalmente aquele novo modo de câmera tática. Porém, no design das quests e do mapa, ele acaba sendo aquela tendência bem Ubisoft de fazer um conteúdo inflado, muito Ctrl-C, Ctrl-V. Estrutura essa que acaba não tirando um proveito muito bom do grande diferencial dos jogos da BioWare, que é justamente a maneira com que o design das quests é entrelaçado com o desenvolvimento dos personagens e da história. Então, por um lado, a gente pode dizer que é um RPG até que bem completo, com uma história ok. Por outro lado, também não é o auge, muito longe de ser o auge, seja da série ou da BioWare. E acredito que o grande argumento a favor dessa escolha do Game Awards seria o fato de que em 2014 nós não tivemos tantos títulos com visibilidade suficiente para competir pelo caneco. E perceba que eu disse visibilidade e não qualidade. Aqui a gente já vai começar a ver alguns fatores que acabam influenciando quem leva o caneco no Game Awards. A minha escolha para 2014 é o Divinity Original Sin, jogo feito por ninguém menos que a Larian, sim, o estúdio responsável por Baldur's Gate 3. Só que naquela época, a Larian só era mais conhecida entre a galera que acompanhava a cena indie. E o Divinity Original Sin é um CRPG, que é um estilo de RPG um tanto nichado. A sigla significa simplesmente Computer RPG. O termo se popularizou na década de 90. Ele se refere a esses RPGs mais ocidentais, feitos pensando no computador, desenhados para mouse e teclado. E eles, em sua maioria, ainda que não seja uma regra, seguem o conjunto de regras do Dungeons & Dragons. Inclusive a própria BioWare era uma produtora notória de CRPGs. Ela fez o Baldur's Gate 1 e 2 justamente durante a década de 90. Mas é claro, foi só com o Baldur's Gate 3 que a gente pode dizer que, de fato, os CRPGs alcançaram uma visibilidade mainstream. Bem, mas e quanto ao Divinity Original Sin? Ele é um RPG de fantasia por turno, focado no combate tático. E ele se destacou muito pelo nível insano de interatividade e pelo quanto ele permite que o jogador seja criativo. Isso que se tornou a marca registrada dos jogos da Larian. Seja você utilizar poças de sangue para dar choque nos inimigos, óleo e veneno inflamável para explodir todo mundo e depois criar uma fumaceira desgraçada e deixar todo mundo cego, congelar o chão para fazer com que o inimigo escorregue. Enfim, muitas vezes jogando Divinity parece que o limite da criatividade não é o jogo, e sim a imaginação do jogador. Vamos agora para 2015, ano em que a CD Projekt Red chacoalhou a indústria inteira com The Witcher 3.
O Action RPG da empresa polonesa se tornaria um dos grandes paradigmas que seriam seguidos ao longo da geração passada, com personagens envolventes e uma narrativa expansiva, onde as sidequests eram brilhantemente integradas com a quest principal. É realmente um caneco difícil de contestar. O jogo teve um impacto enorme. O que pessoalmente não me agrada muito do Witcher 3 é a jogabilidade. Eu acho o sistema do combate dele, no geral, um tanto raso. Na parte do combate físico, a IA dos inimigos é no geral bem simples e previsível, com um moveset bem tranquilo de ser dominado. E na parte das magias é bem fácil de macetar o jogo, tem até que tomar cuidado de não usar muita magia, senão banaliza quase que completamente o combate. Tanto que até hoje eu não joguei os DLCs do Witcher 3 porque o combate me enjoa muito fácil, muito rápido. Inclusive deixa depois nos comentários, vocês jogaram os DLCs, vale a pena jogar os DLCs do Witcher 3? Mas ainda assim, como eu disse, é um caneco mais que merecido. Bem, para 2015 eu fico com duas escolhas pessoais aí. Escolhas, na verdade, também bem clichês. Primeiro nós temos o Bloodborne. Ele tem aquela direção artística incrível, um combate que foca na agressividade e provavelmente a minha lore predileta dos jogos da From Software. E a minha outra escolha para jogo do ano também bem clichê, que é o Phantom Pain, Metal Gear 5. Ainda que a história tenha assim escolhas duvidosas e o final na verdade nem tá no jogo porque não deu tempo de colocar, é uma delícia poder usufruir das mecânicas do Metal Gear em um ambiente mais aberto, em um level design mais aberto. Quando se trata de jogos que incentivam o jogador a ser criativo, o Metal Gear é sempre um nome que merece ser lembrado. Mas vamos agora para 2016, ano em que o Overwatch levou o caneco. Acredito que normal, uma certa estranheza, já que foi a primeira vez que um título focado no online levou o caneco. E a minha experiência com Overwatch, muito pouca. Eu joguei em casa de amigos algumas vezes, mas eu pessoalmente nunca me dediquei ao título. Agora, se a gente for tentar entender a escolha do Game Awards, realmente difícil de ignorar o impacto que o Overwatch teve para a cena de jogos online. Se, por exemplo, nos RPGs muito se fala dos clones de Dark Souls, no mapa aberto muito se fala dos clones do GTA, no online muito se fala dos clones de Overwatch. Quando eu era moleque eu era muito fã da Blizzard. Nossa, principalmente dos jogos de estratégia, várias memórias do Warcraft e do Starcraft. E apesar de hoje em dia já esse não ser muito o caso, uma coisa que eu ainda acho muito legal de reconhecer na Blizzard é a qualidade na direção artística. E o Overwatch é um exemplo perfeito. Os personagens são super carismáticos e você bate o olho. Na hora você já sabe que você está vendo um personagem do Overwatch. Inclusive presta atenção não apenas no uso do cartoon, dessas linhas mais estilizadas, mas também no uso das cores que eles fazem no Overwatch. Por exemplo, a maneira com que a Tracer tem aquela tonalidade laranja para expressar toda a personalidade enérgica dela. A forma com que a Widowmaker tem o azul e o roxo para expressar a furtividade da classe de Sniper. Inclusive um teste legal que vocês podem fazer, pega um personagem colorido e coloca ele no branco e preto. Vocês vão reparar que esses personagens bem estilizados, mesmo no branco e preto, ele continua tendo um contraste forte e chamativo. Claro, não tão apelativo quanto o colorido, mas ainda assim ele retém esse apelo. Inclusive esse é um ótimo método para os artistas testarem o contraste de cores no personagem. Se ele continua atraente no branco e preto é um ótimo sinal. Bem, mas já que eu não tenho muito o que falar sobre Overwatch, vamos para a minha indicação para 2016. O que mais me marcou nesse ano foi, sem dúvida, o XCOM 2. Jogo de estratégia por turno, que também combina elementos de administração de base e de recursos. O segundo jogo da série aumenta bastante a tensão e a dificuldade, já que a campanha retrata uma corrida tecnológica contra os alienígenas. Ao mesmo tempo que você está tentando evoluir para vencer os alienígenas, eles estão desenvolvendo o projeto Avatar. Esse que, como os próprios alienígenas, vai evoluindo de forma dinâmica, conforme você vai avançando na campanha. Na medida que você perde ou vence batalhas e realiza escolhas difíceis, a máquina reage de forma dinâmica. E se você não tomar cuidado, é sim possível que você perca a campanha inteira no meio do jogo. Um jogo tático tenso e punitivo com um fator altíssimo de replay, já que uma campanha nunca é igual a outra, tanto pela dinâmica reativa da IA da máquina e tanto pelo sistema procedural das fases. Bem, mas se no caso de 2016 eu já fiquei passando vergonha por não ter muito o que falar sobre o grande vencedor, em 2017 a coisa também vai complicar.
Em 2017 tivemos o lançamento do Nintendo Switch e com ele tivemos Zelda Breath of the Wild, que chacoalhou a indústria inteira. Porém, entretanto, todavia, no entanto, eu não joguei o Breath of the Wild. Que? Agora fudeu! O último Zelda que eu joguei foi o Wind Waker no GameCube. Sim, eu tô atrasado, bem atrasado. Mas conhecendo o histórico da Nintendo, não tenho a menor dúvida de que o jogo deve ter sim uma qualidade altíssima. E de fato, como a gente falou sobre o próprio Witcher 3, o Breath of the Wild chacoalhou a indústria inteira, o impacto do jogo foi enorme. Portanto, se existe alguém que vai contestar esse caneco, eu não sou essa pessoa. Mas e quanto às minhas escolhas pessoais para 2017? Eu tenho 2 títulos. Primeiro, o retorno da musa. Mais uma vez a Larian entrando aqui com Divinity Original Sin 2. A sequência do primeiro Original Sin trouxe uma narrativa mais expansiva, um sistema de build mais complexo, um combate mais desafiador com uma IA bem mais afiada. Para mexer bastante com a dinâmica do combate, a Larian decidiu usar um sistema de escudo híbrido, tendo o escudo de magia e o escudo físico. Pode parecer simples, mas o impacto que isso teve no combate foi gigantesco, tanto que esse é um ponto do jogo que até hoje divide opiniões. Tem gente que odeia o sistema de escudo do Divinity 2, tem gente que gosta bastante, e eu sinceramente não tenho uma opinião muito formada. Eu acho que tem coisas boas nesse sistema e tem coisas sim ruins. E a minha outra indicação para 2017 é um jogo que inclusive já foi falado aqui no canal, nesse vídeo aqui, onde eu falei sobre 5 jogos menos conhecidos. Se trata do Prey, da agora falecida Arkane Austin. Prey é um simulador imersivo que combina elementos de RPG, de exploração, de puzzle e de combate. Tudo isso floresce dentro de uma temática de ficção científica espacial. Temos assim uma narrativa misteriosa e malucona, que é contada através de uma dinâmica de level design, digamos assim, semi-aberto, que sempre convida o jogador a ser criativo para tentar resolver os puzzles, descobrir os cenários escondidos e desvendar o mistério por trás da narrativa. E com uma última curiosidade, o Prey tem um DLC chamado Moon Crash, que usa o universo e a lore do Prey para criar um sistema entre aspas roguelike. Tanto que vocês lembram do Deathloop, aquele jogo da Arkane que saiu uns anos depois do Prey? Então, ele é meio que uma cópia do Prey Moon Crash. Na verdade, eu diria até que o Moon Crash é bem melhor que o Deathloop. Vamos agora para 2018, ano bombástico, muita coisa em 2018, mas o caneco foi pro God of War. Esse aí deu treta, hein? Eu estou sentindo uma treta! A grande treta foi com os fãs do Red Dead Redemption 2. Sim, Red Dead Redemption 2 também foi lançado em 2018 e até hoje muitas pessoas contestam e dizem que o épico do Arthur Morgan que merecia o caneco. Será que temos aqui um momento Shakespeare apaixonado? Tem muita gente que vai falar que sim. Pessoalmente eu gosto muito dos 2 jogos. Se eu fosse aqui fazer o advogado da Game Awards, eu seguiria o seguinte raciocínio. O Red Dead 2, apesar da narrativa incrível e daquele mundo super fascinante e imersivo, é meio que uma continuidade do que a Rockstar já tinha feito em outros títulos. O God of War tinha esse desafio de trazer uma repaginação quase que completa de uma franquia já bem estabelecida. Ou seja, havia um risco enorme do negócio dar muito errado. O God of War 2018 trouxe uma narrativa mais humanizada, e no geral funcionou. Claro, muita gente vai preferir a dinâmica da trilogia original, mas ainda assim, a gente pode dizer que o 2018 no geral funcionou bem, o tom funcionou bem com os personagens novos. Ainda que, claro, a gente pode dizer que a história do 2018 é meio que uma introdução gigante. E apresentou também um combate mais cadenciado, exigindo uma leitura mais deliberada dos inimigos. E aqui, claro, novamente, vai ter a galera que vai preferir o sistema de combate do original, vai ter a galera que vai preferir o novo. Olha, eu pessoalmente, principalmente se você pegar o combate das Valkyrias do 2018, não tem nada pra mim na trilogia original que é tão da hora quanto é lutar com as Valkyrias no 2018. Apesar que isso não anula o fato de que aquela repetição de chefes que tem no 2018, aqueles que acho que eles usam umas toras gigantes, não é? Faz um tempo que eu joguei, mas depois quando pôr aí no vídeo vai dar pra ver, né? Enfim, essa repetição realmente enche o saco.
eu acho que eu prefiro o Red Dead 2 também. Mas como eu disse, acho que essa questão do God of War trazer uma fórmula nova seria o argumento que eu usaria a favor da escolha do Game Awards. Mas enfim, vamos parar de falar de jogo que todo mundo conhece, vai? É muito chato. Vamos falar agora da minha indicação pessoal para 2018. E é mais um CRPG, vamos lotar de CRPG nesse vídeo. Minha indicação é o Pillars of Eternity 2, Deadfire. Se trata de um CRPG de fantasia feito pela Obsidian. Igual ao caso do Divinity, o Pillars of Eternity é um universo criado pela própria Obsidian com o sistema de regras da própria Obsidian. A lore do Pillars of Eternity é bem interessante, ela parte daquela ideia do budismo de não entender a vida como uma linha reta, como passado, presente e futuro, mas como um círculo, como um ciclo. É uma pena só que a lore é entregue de uma forma muito maçante, se utilizando demais de diálogo expositivo. Então muita gente acaba não conseguindo entrar muito no mundo do jogo e se sentir tão imerso. Pillars of Eternity tem um dos sistemas de classes mais sensacionais que eu já vi, onde muitas classes têm um sistema completamente diferente para gerenciar os action points. E a aventura do segundo jogo é épica pra caramba, com você navegando o alto mar, desbravando novas terras e conhecendo novos povos. Olha só, chegamos em 2019. Nossa, peraí que minha garganta aqui já tá... Então, 2019. Em 2019, o Sekiro ganhou o jogo do ano. Se você já assistiu os outros vídeos desse canal sobre a From Software, você já deve saber que eu sou meio suspeito para falar sobre o Sekiro. Mas enfim, deixando minha empolgação de lado. Por que o Sekiro levou o caneco? Será que merecia mesmo levar o caneco? Conforme eu tinha comentado anteriormente em outros vídeos do canal, o Sekiro combina uma IA muito mais reativa, com um sistema de postura que é distribuído de maneira isonômica entre a máquina e o jogador, e um sistema de parry onde o jogador, mesmo quando está defendendo os ataques, ainda está na ofensiva, no sentido que ele está danificando a postura do adversário. O resultado é um combate onde máquina e jogador estão constantemente trocando golpes, igual a um verdadeiro duelo. E um ponto que eu gosto muito do Sekiro, quando comparado aos outros jogos da From Software, é que ele é mais enxuto. E ele tem essa virtude que acho que, infelizmente, muitos jogos hoje em dia têm esquecido, que é justamente você optar em fazer um jogo mais enxuto, só que bem mais redondo. O Sekiro ele é muito redondo do começo ao fim, com o jogo gradativamente trazendo novos desafios, novos elementos, até culminar na parte final. E o interessante é que isso também foi aplicado na narrativa. Diferente dos outros jogos do Miyazaki, o Sekiro também apresenta uma narrativa mais direta e não tão críptica, o que funciona muito bem com essa proposta de uma estrutura mais enxuta e linear. Agora, é claro, como eu sempre destaco, muita gente prefere a dinâmica mais aberta e flexível do Dark Souls. No entanto, 2019 é um ano bem difícil para eu decidir, viu? Tem 3 jogos para mim que foram muito marcantes, um deles é sim o Sekiro. Mas tivemos também o Disco Elysium, mais um CRPG para a lista aí. Disco Elysium conta a história de um detetive que sofreu de uma amnésia abrupta enquanto investigava um caso de assassinato. É um jogo focado inteiramente na narrativa, e o sistema de RPG dele parte da psicologia do personagem. Conforme o jogador vai fazendo escolhas, isso vai semeando e despertando diferentes ramificações da psique do detetive. Ramificações que no longo prazo podem resultar em insights importantes, no resgate de memórias ou até mesmo em ideologias rígidas. Muita gente que jogou Disco Elysium brinca que tem inveja de quem não jogou, justamente porque essas pessoas ainda têm a oportunidade de experienciar esse jogo pela primeira vez. E para fechar 2019 com outra indicação maravilhosa que é o Outer Wilds, outro título também fortemente focado na narrativa. Outer Wilds é um jogo de exploração espacial, onde o jogador tem que investigar uma misteriosa catástrofe cósmica. Para desvendar o mistério, você precisa encontrar uma série de registros de civilizações já extintas, esses espalhados por vários planetas. E sinceramente eu não quero mais falar sobre esse jogo porque é muito difícil de não dar spoiler e estragar o jogo quando estamos falando de Outer Wilds, então joguem lá. Cá estamos em 2020.
Ano em que The Last of Us 2 venceu. Ó a treta, hein? Ó a treta. Temos um vídeo aqui no canal que eu faço uma análise do Last of Us 2, inclusive eu acabei de lembrar que eu estou devendo a segunda parte desse vídeo. Vejamos bem, eu gosto bastante do Last of Us 1, não acho tão bom quanto as pessoas falam. O Last of Us 2 eu acho maromeno. A narrativa tem sim ideias legais, só que sofre de problemas de execução, principalmente por um ciclo de desenvolvimento muito conturbado e por mudanças abruptas no roteiro. Mais sobre isso no vídeo aqui que tem no canal. Tecnicamente, o jogo é um espetáculo, e a jogabilidade é sim muito polida. No entanto, eu considero a evolução do sistema de stealth do jogo um tanto tímido quando comparado aos jogos anteriores da Naughty Dog. E quando a gente soma isso a um jogo bem longo, com bastante combate e com uma pobreza notória na diversidade de inimigos, a gente tem um combate que vai ficando bem repetitivo e bem maçante. Eu lembro que quando eu cheguei no final, nossa, eu até falei um pouco isso no vídeo aqui que tá no canal, eu não aguentava mais explodir a cabeça dos caras. Agora, claro, a gente pode dizer que foi um momento Shakespeare apaixonado? É que o Last of Us 2 ele é bem mesmo o típico jogo para ganhar esse tipo de premiação. Produção bombástica, grande orçamento, impacto forte, franquia famosa, enfim. Inclusive eu tenho muito essa percepção que o exímio que a Naughty Dog tem na qualidade gráfica acaba inflando a opinião das pessoas sobre o jogo. E elas acabam dando mais valor do que ele realmente tem. Mas, sendo justo aqui, essa crítica com certeza também se aplica a vários outros jogos que a gente citou aqui. Você pode falar a mesma coisa sobre o God of War 2018 e a mesma coisa sobre o Red Dead Redemption 2. Portanto, não sei se eu diria que foi um momento Shakespeare apaixonado, mas sem dúvida as minhas escolhas pessoais são sim bem diferentes. 2 recomendações para 2020. Pega o seu headphone aí. Ou se você está no sistema de som aí, se posiciona aí. Prepara a caixa de som. Sente o groove. Se o Doom 2016 fez um excelente trabalho em revigorar a fórmula do Doom, Doom Eternal levou essa nova fórmula às alturas. A id Software rebalanceou o combate para criar um sistema muito mais intenso, que não apenas exige mais reflexo e mais velocidade, como também um uso bem mais inteligente e estratégico das armas por parte do jogador. O combate do Doom Eternal é como um jogo de xadrez onde não há turno. Ele é caótico e estratégico ao mesmo tempo. A munição limitada, combinada com os diferentes tipos de tiros em cada arma, forçam o jogador a priorizar um uso mais criativo e eficiente do arsenal, incentivando a troca constante e estratégica das armas. O combate é simplesmente um tesão, não sendo à toa que outros títulos passaram a incorporar elementos do Doom Eternal. E a segunda indicação também muito especial, que é o Hades. Se trata de um roguelike isométrico inspirado na mitologia grega. Aí não tem como não gostar, cara. O jogador assume o papel de Zagreu, cujo objetivo é justamente escapar do labirinto de Hades. E além das diversas referências supimpas com a mitologia grega, o jogo apresenta um sistema de build dinâmico, onde a cada tentativa em escapar, você na verdade constrói uma build completamente diferente, existindo várias armas diferentes e várias combinações maluquíssimas de poderes. E tudo isso sem levar em conta a direção artística primorosa. Se você gosta de roguelikes, não deixe de jogar o Hades. Cá estamos em 2021, um ano peculiar, bem legal, um ano que teve muitos lançamentos diferentes. E o vencedor também foi um título um tanto diferente, que foi o It Takes Two. Se trata de um jogo de aventura cooperativo. Ele conta sobre um casal que decide se divorciar. Só que a filha do casal, muito triste e abalada com isso, acaba sem querer lançando uma maldição sobre os dois.
Isso vai dar início a uma aventura super divertida que mescla drama, comédia e ação, com várias sequências, nossa, muito criativas, muito legais que tem nesse jogo. Inclusive ele é obrigatório para ser jogado em cooperativo, sobretudo para casal é muito legal jogar, mas mesmo assim, se você é o solteirão aí, lobo solitário, arranja um amigo e de preferência se conseguir jogar junto, né, no sofá, digamos assim, no couch co-op, né, que é o cooperativo tradicional. Foi um caneco super legal para um ano bem diferente. Então eu considero uma escolha bem legal do Game Awards. E quanto à minha indicação pessoal, bem, aí eu já vou escolher uma série bem tradicional. Para mim o que mais marcou 2021 foi ninguém menos que o Hitman 3. Título que encerrou essa nova trilogia, inclusive nós temos agora o pacote World of Assassination, que é o jogo já que você pode comprar, que inclui as 3 temporadas completas. Apesar que os DLCs ficam separados do pacote. Nisso aí eles foram mais mercenário do que assassino, para falar a verdade. Eu sou fanzaço de Hitman já de longa data, joguei todos da série, e essa trilogia nova é um deleite para quem é fã de Hitman. As fases contam com um level design bem aberto e muitas vezes bastante complexo, permitindo dezenas de formas para você construir o seu plano de assassinato perfeito. Cada fase é como um quebra-cabeça gigante que você vai montando, você vai descobrindo o comportamento de cada NPC, as várias rotas de acesso e principalmente as várias formas, cada uma mais criativa que a outra, que você pode usar para pegar o seu alvo. Muitos fãs da série afirmam que o Hitman, mais do que um jogo de stealth, é um jogo de puzzle. E essa trilogia nova elucida bastante essa sensação, o que me faz concordar bastante com essa ideia. Pois, conforme eu descrevi, é realmente como um quebra-cabeça gigante, que você vai encaixando as partes até construir o seu próprio plano. Aquele plano perfeito para assassinar o seu alvo. Galera, chegamos agora em 2022 e olha, aqui um disclaimer muito importante para esse ponto do vídeo em diante. Conforme a gente vai entrando nesses anos mais recentes, naturalmente eu não consegui jogar muita coisa ainda. Então vai ter muito esse problema que tanto 2022, 2023 e também 2024, que eu vou comentar um pouco no final, eu não joguei jogos o suficiente desses anos para me sentir aqui habilitado a palpitar muito sobre a premiação. Mas, tendo esse disclaimer, então vamos lá. 2022, como o pessoal ainda provavelmente se lembra, o Elden Ring levou o caneco, introduzindo uma dinâmica de mapa aberto à fórmula do Dark Souls, trazendo também um sistema de build muito mais expansivo e robusto, que também trouxe várias novidades no sistema de combate. O Elden Ring chacoalhou a indústria inteira, foi uma bomba atômica que caiu na indústria durante o ano de 2022. E vale sempre citar que a lore, que é muito bacana por sinal, contou com a participação do George Martin do Game of Thrones. E felizmente se trata de um dos poucos jogos que eu joguei de 2022. E ainda que eu pessoalmente prefira o Bloodborne e o Sekiro, eu gosto pra caramba do Elden Ring, várias memórias incríveis que eu tenho com esse jogo. Ele trouxe uma direção artística incrível, um sistema de build super legal de você interagir, e inclusive um ponto que já foi assunto aqui em outro vídeo do canal, que foi a IA dos chefes. Ele nos trouxe chefes muito mais intensos, que nos forçaram mais uma vez a sair da zona de conforto. E eu adoro a forma com que a From Software nunca deixa de fazer isso. E já a minha indicação para 2022? Então, eu não joguei muita coisa, sinceramente não tem nenhum nome que me venha à cabeça diferente do próprio Elden Ring. Então para 2022 o que eu diria é, caso você ainda não tenha jogado Elden Ring, eu recomendo muito sim que você jogue Elden Ring, até mesmo porque é um ótimo título para quem ainda não jogou nenhum jogo da série Souls. Ele é um ótimo jogo para você começar nos jogos da From Software. Vamos agora para 2023, ano que esse está ainda mais fresco na cabeça, todo mundo ainda se lembra, Baldur's Gate 3 levou o caneco. E já aproveitando então que eu falei nesse vídeo sobre a musa, sobre a Larian, então, o Divinity 2 teve uma recepção muito calorosa no meio da galera do CRPG, foi ganhando espaço, ele se tornou, digamos assim, um jogo já que começou a entrar um pouco no mainstream, ele teve depois resenhas em sites famosos, tirou inclusive nota máxima na maioria dos sites, e aí finalmente ainda no Early Access do Baldur's Gate 3, quando começou a rolar na Steam principalmente, ele ganhou uma notoriedade muito grande
Nesse ponto é inegável que a cena do urso ajudou bastante. E aí quando chegou no lançamento ele explodiu de vez, chacoalhou a indústria inteira. No entanto, antes de falar mais sobre o Baldur's Gate 3, tem um ponto sim que eu queria destacar, que isso aí foi falta de sacanagem. Eu acho uma puta falta de sacanagem! A Larian saiu do Early Access muito cedo, e ela lançou o jogo como se tivesse completo e na verdade não estava bem completo. O jogo foi lançado com o terceiro ato muito mal acabado. Parar com essa palhaçada aí de ficar lançando um negócio falando que o jogo tá pronto e ainda tá no Early Access. Mas enfim, tendo destacado essa questão do terceiro ato tá mal finalizado, por que Baldur's Gate 3 fez tanto sucesso? A Larian conseguiu tirar um ótimo proveito não apenas da lore do Baldur's Gate 3 para entregar uma narrativa expansiva com personagens super memoráveis, como também usou o conjunto de regras do Baldur's Gate, que vem do Dungeons & Dragons, para construir um sistema de classe que é bastante versátil, mas ao mesmo tempo muito intuitivo. Se você é virgem em CRPG, é um ótimo título para você começar nesse tipo de jogo. Se você é veterano em CRPG, também é ótimo, porque o sistema de classes permite uma flexibilidade enorme. Você pode literalmente combinar com o sistema de multiclasses quantas classes você quiser em um mesmo personagem. E tudo isso é erguido dentro da filosofia de design da Larian, que busca apresentar um RPG estupidamente interativo, no qual recompensa e incentiva a criatividade do jogador. Next, we identify all enemies. Mas é claro, ainda destacando que 22 e 23 eu não joguei muita coisa, tanto que no caso de 2023, dos 6 jogos que concorreram para o jogo do ano, o único que eu joguei foi o Baldur's Gate 3, pelo menos até o momento. E por isso que, quanto às minhas indicações pessoais para 23, eu também repetiria o que eu fiz em 22 e diria, olha, joga o Baldur's Gate 3. Mas agora, antes de terminar o vídeo, eu queria comentar um ponto sobre 2024, já que tem um jogo, apenas um, que eu joguei até o momento, entre os 6 que estão concorrendo ao jogo do ano. E este jogo, que na verdade não é um jogo, é um DLC, que é justamente o Shadow of the Erdtree, do Elden Ring. Está havendo toda essa discussão muito profunda e complexa. Mas afinal, será que a gente deve colocar um DLC para concorrer como jogo do ano? Não. Now the world don't move to the beat of just one drum. Ué, Shadow of the Erdtree é um DLC, tanto que se você não tem o jogo base, você não consegue acessar o conteúdo. Mas eu tenho sim outro argumento, que esse primeiro argumento é mais uma mera questão de definição. Mas o outro argumento, que liga no que eu falei lá no começo do vídeo, que eu acho sim besteira a gente levar essas premiações muito a sério. Cada um de nós vai ter ali as opções pessoais de qual título mais marcou naquele ano. Por isso que o legal dessas premiações é mais pra gente celebrar os melhores lançamentos. No entanto, é inegável que o Game Awards tem um impacto muito grande na visibilidade do jogo. Por exemplo, o jogo de carta Balatro, que entrou como indicado para esse ano, só por ter sido indicado já ganhou uma visibilidade enorme. Por isso que eu acho que é bem mais legal focar em jogos novos. A gente pode pensar no próprio caso da Larian, que eu comentei bastante ao longo do vídeo. E, inclusive o próprio gênero agora de CRPG está sendo cada vez mais falado. Eu vejo cada vez mais amigos meus, inclusive, pedindo dicas, indicações de jogos do gênero para eles conhecerem mais sobre o gênero. E a gente poderia também aplicar isso ao próprio Elden Ring, a forma com que a vitória do Elden Ring também alavancou mais ainda a visibilidade do gênero Souls-like. E tem isso também, o Elden Ring já teve um momento dele, que foi muito merecido. Ele ganhou o jogo do ano em 2022, então repetir ele de novo agora em 2024, como eu falei, eu acho que a gente perde a oportunidade de dar espaço para títulos novos. E assim concluímos nosso vídeo sobre o Game Awards, olha só. E aí, tivemos Shakespeare apaixonado ou não? O que vocês acham? Deixa aí depois nos comentários, gente. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.